Falemos corretamente. Comuniquemos corretamente. É um ato da responsabilidade de cidadania. Depois, na compreensão da realidade que nos cerca, o entendimento do tempo e do espaço. A necessidade de compreendermos o tempo e o espaço. Compreendermos a história, compreendermos a cronologia, compreendermos que a história é diacrónica e sincrónica. E à medida que o jovem vai obtendo novos conhecimentos, ele tem que compreender exatamente que os acontecimentos, que os factos históricos, que a memória, que há pouco vos referia, é algo que tem de ser entendido para que a identidade seja entendida. Não uma identidade absolutizada, fechada sobre si, mas uma identidade aberta, capaz de compreender que a humanidade constrói a sua história ao longo do tempo e essa história, constituindo-se a memória, é um fator importante da experiência. E quem fala da história, fala da geografia, naturalmente, para a compreensão do espaço, para sabermos onde estamos, que capacidade temos de responder aos desafios que se nos põem. E o espírito científico, a ciência, o rigor científico, o método, a experiência. Aquilo que Camões dizia do velho Estevão, saber todas as experiências feitas. E antes de Camões, Eduardo Pacheco Pereira, no seu jornal de 5 horas, dizia: a pedra angular da cultura é, afinal, o saber de experiências feitas. A experiência. O espírito científico. A cultura portuguesa aí se afirmou. Ciência, espírito científico, artes. A dimensão artística da educação. Não há educação sem compreensão da dimensão artística. E percebem, de tudo o que acabei de vos dizer, que sem essa dimensão artística não há capacidade de criar. De entender o que é a criação. O ato criador. Porquê? Porque o ato educativo, se for só conhecer, se for só compreender, é incompleto. Exige a capacidade de entender a criação. E a criação exige a dimensão artística. E depois, a nossa relação com o número. A numeracia, a matemática, tudo isso que nos obriga, afinal, a entender melhor o mundo que nos rodeia através desse entendimento fundamental que é da nossa relação com o número, com o cálculo. Literacia e numeracia andam de par. E bem sabemos que quando muitas vezes estabelece esse entendimento erróneo de que há umas pessoas que têm mais jeito para a literacia e outras para a numeracia, verdadeiramente do que se trata é da relação com o ato de educar, com o ato de aprender, com o ato de ensinar, porque verdadeiramente as dificuldades que nós temos no domínio da numeracia são tantas vezes dificuldades também da literacia. Vi, pois, que a relação educativa obriga a entendermos que a cultura, na sua complexidade, está sempre presente no ato de educar.
sempre presente no ato de educar, apela permanentemente à ideia da escola de cidadãos, em que os diversos intervenientes da comunidade educativa, todos eles com a capacidade das suas responsabilidades, têm um papel ativo na construção da própria realidade social, cultural, educativa. No fundo, falar de educação e cultura numa escola é falar da alma da escola, é falar da essência da nossa escola, com todas as dificuldades, com todas as perplexidades, todas as dúvidas e angústias, mas sobretudo com as esperanças, uma vez que, afinal, se trata sempre de lançar a semente à terra e de colher o resultado da criação. E agora fico à vossa disposição para as questões que tenham a Obrigado, Sr. Professor, pela excelência da sua comunicação, que todos ouvimos atentamente. Espero que haja algumas questões que podemos desfrutar desta labor que temos entre nós. Boa tarde. Começo por dizer que devo ser dos poucos que não sou professor aqui nesta sala. Tenho uma curiosidade. Que atitude, na sua opinião, deve ter o professor numa sala de aula e bom, um teste de matemática, digamos, em que vai encher textos português? O que é que deve fazer o professor? Eu não sei bem. Um teste de matemática, se esse teste tiver erros portugueses na resposta, que atitude é que esse professor deve ter? Deve ignorar e apenas avaliar a parte matemática? Ou deve pontuar? Mais questões? Só jogar? Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pela lição magistral que nos trouxe. Aprendi muito. Tenho, contudo, duas perguntas que gostaria de lhe fazer. A primeira, será que o conhecimento é um valor para os nossos alunos? Para os alunos que temos hoje? E uma segunda. No seu entender, a escola que temos promove efetivamente o raciocínio, a inferência e a metacognição? Obrigado. Terceiro. Boa tarde. Queria só que me desse uma pista para pensar sobre o seguinte: como conciliar a educação para todos no Portugal atual, com um grau de qualidade e exigência que nos trouxe através do seu discurso. Pequenas pistas. Como? Pequenas pistas. Muito bem, muito bem. Ora, primeira questão tem a ver com o cerne do ato educativo. A pergunta é esta: será que deve haver compartimentos estanques no ato de educar? E a resposta, que não é tão fácil quanto possa supor, começa por dizer o seguinte: regra geral, não deve haver compartimentos estanques no ato de educar. Porquê? Porque, naturalmente,